Vou aprender e vou contar a história que Papai do Céu quer me ensinar. Irei prestar muita atenção para gravar a história do meu coração. Vou aprender e vou contar a história que Papai do Céu quer me ensinar. Irei prestar muita atenção para gravar a história do meu coração. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem, o medo, né, tá afetando muito os nossos dias hoje, né? E embora todo mundo saiba, né, que nós devemos enfrentar e derrotar os nossos medos, enfrentar situações difíceis, mesmo assim, né, o medo tem imperado nesse momento que a gente tem vivido. E pensa comigo, viver requer um certo nível de bravura, né? E como é que você consegue, por exemplo, não ter medo de escuro, não ter medo de trovões, não ter medo de lugares altos? Como é que isso acontece? Como é que a gente consegue? Sendo corajoso, né? A gente tem que ser corajoso. Mas o corajoso é aquele que se atreve a enfrentar desafios, mesmo quando ele, na verdade, queria era se esconder. O corajoso, ele não é que ele não sinta medo, ele sente medo. Só que a cada desafio que ele enfrenta, ele fica mais corajoso. É isso que acontece. E sabe, Deus pode um dia nos chamar para uma grande coisa que a gente precise ser muito corajoso. E será que nós vamos estar prontos para esse desafio? Será? A história de hoje é sobre um homem que ele tinha um grande desafio pela frente e ele sentia muito medo. Mas ele confiou em Deus. E aí, mesmo sentindo medo, ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Bem, a nossa história acontece lá com o povo de Israel. Durante 7 anos, o povo de Israel sofreu nas mãos dos midianitas. Os midianitas, eles roubavam a comida, eles destruíam a casa dos israelitas. E o povo ficava com muito medo. Eles estavam com tanto medo que eles viviam escondidos. E Deus, né, procurou alguém para proteger o povo. Alguém que fosse um líder do povo. Alguém que confiasse em Deus. E aí ele encontrou. Olá, sou Gideão. Isso mesmo, Gideão. Gideão também estava com medo, também estava escondido. Gideão estava malhando trigo quando um anjo apareceu para ele e disse assim: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Ele se assustou. Ele não era nenhum poderoso guerreiro. A sua família era a menor da tribo de Manassés. Com certeza ele não se sentia nada corajoso. Mas Deus, o Senhor, falou com ele e disse assim: "Eu estarei junto de você e nós venceremos o inimigo." Primeiro pensamento de Gideão pode ter sido: Por que eu? Não é alguém tão forte ou corajoso? Bem, claro que Deus sabia disso, mas ele escolheu Gideão e não outro. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele não se engana. Por isso, ele sabe quem está pronto para ouvir e fazer aquilo que ele quer. Gideão, ele não estava muito seguro sobre isso. Ele ainda estava meio com medo. Então, ele foi ali, preparou uma comida, né, e colocou ali numa pedra para oferecer ali para o Senhor. E o Senhor veio com fogo e consumiu aquele alimento. Mesmo assim, Gideão ainda não tinha certeza absoluta de que Deus estava com ele. E ele queria ter essa certeza. Por isso, ele precisou de alguns sinais. Ele foi lá, para ter certeza de que Deus estava com ele, ele foi lá, pegou um punhado de lã e colocou ali na terra. Colocou na terra um punhado de lã e disse:
se é eu mesmo que o Senhor quer que eu escolha, esse punhado de lã esteja molhado e o chão esteja seco. E aí Gideão foi dormir. Quando ele acordou, estava daquele jeito. A lã estava molhada e a terra estava sequinha. Mas Gideão ainda não estava satisfeito. Ele pediu novamente para o Senhor. Agora que o chão esteja molhado, esse punho de lã esteja seco. Pois é. Será que Deus ficou desencorajado por esses testes de Gideão? Será que ele pensou em algum momento em desistir de Gideão? Não. Todos esses sinais, tudo isso que Gideão estava fazendo e a forma como Deus respondeu a ele, era para que Gideão tivesse força e que ele se sentisse encorajado para o desafio. Deus recusou acreditar que Gideão não era um adequado. Então, Deus fez o que Gideão havia pedido. E Gideão foi lá e convocou um exército. Gideão foi lá e convocou um exército. Apareceram 32 mil homens. Nossa, era um exército ali, bom, né? Então, Deus testou Gideão agora. Gideão, tem muita gente, Gideão. Faz alguma coisa para poder diminuir esse povo aí. Quem tiver medo pode ir para casa. Pois é. E aí, foram para casa quem tinha medo. Deus queria, na verdade, mostrar para Gideão que não importava a quantidade de gente que estava com Gideão, mas quem estava com Gideão e quem estava com ele era o Senhor. O Senhor estava com ele. E Gideão fez o que obedeceu, né? Ele foi lá e mandou 22 mil homens para casa. E sobraram ali 10 mil homens. Então, mas Deus disse ainda para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. Faz o seguinte, leva eles para o rio beber água. Aqueles que beberem água em pé, fica. O restante pode mandar embora. E Gideão foi e obedeceu. Mandou o povo lá para o rio. Aqueles que beberam em pé ficaram. E sabe quantos que restaram? 300. 300, somente 300. Gideão sabia que o exército dos midianitas era muito grande. Estava ali junto com ele uns amalequitas, outros exércitos estavam juntos ali. Era muito grande. Como é que ele ia vencer com 300? Mas, espera, ainda tinha mais. Deus falou assim, ó, deixa a sua espada, deixa os escudos em casa. Sabe o que vocês têm que levar? Uma trombeta, um jarro e uma tocha. São armas estranhas para uma guerra, né? É estranho, mas Gideão obedeceu. Naquela noite, Gideão dividiu o exército de 300 homens em 3 companhias. Cada um armado ali com o seu, com a sua trombeta, com o seu jarro, com a sua tocha, foram lá para o acampamento dos midianitas. Quando chegaram lá, eles rodearam o acampamento e ficaram esperando a ordem de Gideão. Quando Gideão deu a ordem, eles tocaram as trombetas. Eles também quebraram os jarros. E aí, quebraram os jarros e a tocha brilhou e iluminou o lugar. E eles começaram a gritar: Pelo Senhor, vem com Gideão! Foi. E ó, que noite incrível, gente. Sabe o que aconteceu? Os midianitas estavam dormindo. Eles estavam dormindo no sono profundo lá na barraquinha deles. Quando, de repente, eles ouviram aquele barulho, eles acordaram desesperados, com medo. E aí começaram a bater um no outro, começaram a lutar uns com os outros. Eles não sabiam mais o que estavam fazendo. E sabe onde estava Gideão os 300? Bem parado lá, só observando. Observando que Deus, o próprio Deus, estava vencendo aquela batalha. Nossa, eu nunca vi isso. Foi uma coisa assim incrível, milagre mesmo que aconteceu. Aconteceram outras coisas depois, mas o certo é que o povo ficou achando que foi uma coisa tão incrível, mas tão incrível, que eles queriam colocar Gideão como rei de Israel. Ah, eles queriam que Gideão fosse rei,
Mas Gideão falou: não posso ser o rei de vocês, sou o Senhor. isso mesmo. Sabe, no início da história de Gideão, a gente percebe como as coisas pareciam impossíveis para eles. Gideão era muito medroso, eles estavam com medo, o povo de Israel estava com medo. Mas Deus, mesmo assim, quis usar Gideão para uma grande obra. E ó, Gideão, assim como Gideão, a gente também sente medo. Só que Deus quer que nós vivamos de maneira corajosa. Deus quer que a gente seja corajosos, né? Nossas batalhas são diferentes das batalhas de Gideão, mas o nosso Deus é o mesmo. E sabe, é preciso coragem para ser forte quando a gente está passando por um momento difícil. É preciso ter coragem para acreditar que tudo vai dar certo quando a gente está doente, quando a gente está com medo ou quando a gente está triste. É preciso muita coragem. É preciso que a gente se lembre sempre que se Deus está com a gente se torna mais do que vencedores. Essa é a promessa de Deus. Amém? Vamos orar então? Querido Jesus, obrigado, Senhor, porque lemos na Bíblia, ó Pai, histórias que nos encorajam, ó Pai. Pai querido, retira de nós qualquer medo, qualquer sentimento ruim, ó Pai, e que possamos manter firme nossas esperanças em Ti. Esteja conosco, Senhor, possamos sentir a Tua presença conosco, para que consigamos vencer os nossos medos, Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal.